Há alguns anos atrás, era comum as pessoas igualar o Brasil à Coreia do Sul. Os dois países tinham o mesmo padrão de vida e com índices de pobreza quase iguais. Porém, algo aconteceu e o Brasil, que era considerado um pouco melhor do que a Coreia, foi deixado para trás. O país asiático decolou e o Brasil se manteve no mesmo ciclo vicioso de recessões. Assista o vídeo até o final e descubra como a Coreia do Sul se desenvolveu. No início do século XX, a Coreia foi dominada pelo Japão durante a era Meiji, que tinha um cunho bastante imperialista. Nessa época, os coreanos tiveram que enfrentar trabalhos forçados, onde grande parte ia para as zonas agrícolas, sendo importantes produtores de arroz, repolho, cebola e caqui. Inclusive, pelo que tudo indica, devido à grande importação de caqui pelos japoneses, foi que no Brasil houve uma grande cultura dessa fruta na região de São Paulo, que é bastante cultivada e comercializada até hoje. Quando os imigrantes japoneses vieram em massa em 1916, supostamente trouxeram esse tipo de plantio. O domínio nipônico durou até a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estiveram em vantagem contra os países do eixo, onde tinha se estabelecido o Japão. Por onde o Japão dominava, eram levados os coreanos para trabalhar de maneira forçada, até que os coreanos se renderam aos aliados e a Coreia tomou um outro rumo político. A parte norte do país estava sob a influência da União Soviética e o sul estava sob o domínio dos países capitalistas. Acontece que a Coreia do Sul, mesmo não estando sob o governo dos japoneses, possuía 94% das empresas internas no comando de cidadãos japoneses. A partir de 1947, os Estados Unidos passou a vender os ativos japoneses e deu continuidade no governo provisório de Syngman Rhee. O preço de compra desses ativos era menos da metade de seu valor, devido ao poder de compra do cidadão ter sido corroído pela inflação a 3 dígitos na época. Ainda sob o governo de Rhee, a Coreia manteve uma política econômica baseada na justa distribuição de capital e financiamento do desenvolvimento de capital interno. Além disso, o governo manteve um modesto controle nos preços de mercadorias, principalmente dos grãos e das taxas de juros, que fomentavam a criação de novos negócios. Ainda durante seu governo, a inflação se manteve na faixa de 20% até 64%, e já no final de sua soberania, ela se estabilizou abaixo dos 2 dígitos, e chegando até a ter uma deflação de 2,20% em 1957. Mas esse período durou pouco tempo, até a entrada do novo chefe de Estado, o General Park. O governo do primeiro presidente tinha passado por uma forte crise moral, com suas crises de repressão e corrupção, que deixou o governo sem nenhum legado histórico que o pudesse ser posto como exemplo pelas próximas gerações. Agora, com o General Park, os dados são bastante controversos e geram um grande embate ideológico entre os críticos de seu governo. Sob uma administração de altos e baixos, General Park é aclamado por ter sido o governo que possibilitou o início do desenvolvimento das chaebols, uma classe de empresas que representa um importante parque industrial para a Coreia até hoje. Para impulsionar ainda mais o progresso econômico prometido pelo presidente, foi enviado diversos mercenários para a Guerra do Vietnã ao lado dos Estados Unidos, que pagou para o Estado o direito de utilizar supostos soldados coreanos para combater os vietnamitas. A Coreia do Sul tem o alto preparo com seus cidadãos para a guerra. Ela conta com um alistamento bem rígido que treina os soldados como se estivessem em um período de conflitos armados. Isso não é à toa. Com o governo norte-coreano fortemente armado, sofrendo com divergências ideológicas com os Estados Unidos devido à Guerra Fria, ela provavelmente seria a primeira a sofrer com a eclosão de algum combate com o Ocidente. E aproveitando desse contexto, os Estados Unidos enxergou maior potencial na Coreia do Sul para o ajudar no Vietnã. Aproximadamente 4.000 coreanos morreram. O capital vendo do governo americano deu sinal verde para o General Park investir minimamente no progresso do país. E esse investimento não passou de 10% do PIB. Geralmente eram destinados à infraestrutura do país, que é bem importante para comportar imensos conglomerados industriais, e também subsidiou importantes negócios que deu origem aos chaebols coreanos. O intuito de Park era diversificar o investimento coreano e dispersar o risco e criar diversas oportunidades de promover o crescimento econômico e, por consequência, melhorar a condição de vida da população. Apesar do sucesso sul-coreano, há controvérsias em relação à suposta diversificação, pois apesar de várias delas estarem alocadas em diferentes tipos de empreendimentos tecnológicos, o setor apenas centra na tecnologia de ponta e tendo cerca de apenas 30 famílias representando esse setor,
e até o ano de 2003 era cerca de quase metade do PIB coreano. Contudo, diferente do que muitos dizem, General Park iniciou uma discreta redução de impostos com o passar do tempo. A alíquota iniciou em 39,9% em 1962 e chegou a 12,7% em 1982, de acordo com uma pesquisa do professor de economia Kim Woo-hee. O que muitos dizem é que General Park incentivou uma política de substituição de importação para assegurar o sucesso econômico das chaebols e do nascente parque industrial coreano. Porém, os dados dizem que a Coreia manteve uma relativa abertura econômica ao exterior através da redução desses impostos de importação, que ultrapassaram inclusive a redução média dos países do G7. Essa política foi muito importante na tentativa de impedir a volta da inflação, pois com o protagonismo das empresas sul-coreanas ao redor do mundo, muitas mercadorias passaram a ser encaminhadas para o exterior, e com esse choque da oferta de produtos no país, o poder de compra do coreano iria ser destruído. Mas a tentativa de proteger a riqueza da população não funcionou. Com a política econômica do Banco Central, estimulados com grande força a partir da década de 60, o país sofreu uma recessão de crédito, levando a inflação a 30%. Após o choque do petróleo em 1979, a situação ficou mais grave. Nesse mesmo ano, General Park foi assassinado pelo chefe da Agência Central de Inteligência da Coreia. Essa mesma instituição foi criada pelo próprio presidente no intuito de reprimir qualquer oposição a seu governo, através do controle de diversos meios de comunicação público, como a imprensa, ou privado, como linhas de telefone. Muitas vezes, utilizavam a tortura como método de conseguir informações ou para penalizar o cidadão por alguma infração considerada imprópria pelo governo. Os envolvidos no assassinato, que estavam acostumados a utilizar esses mesmos métodos contra as pessoas, acabaram, no fim, sofrendo com o mesmo preço ao serem sentenciados à tortura e depois à morte. Em 1981, assumiu o presidente Choo Do-hwan. Seu governo foi cercado de tecnocratas que decidiram seguir mais próximo da escola econômica para o mercado. O governo foi marcado por políticas macroeconômicas de estabilização, começar a liberar e desregular a negociação entre agentes financeiros. Porém, as consequências também caíram sobre a indústria, que passou a recrutar muita mão de obra e necessitou de diversos trabalhadores camponeses que tiveram que migrar para as cidades. Inclui em toda essa força operária o recrutamento feminino no setor industrial e de serviços. Nesse momento, a Coreia começou a revogar a lista de empresas que eram consideradas proibidas de entrar no país. O número vem reduzindo com o tempo. Além disso, o governo passou a incentivar a entrada de capital externo através do IED, o Programa de Incentivo de Investimento Estrangeiro Direto. Nela, as empresas estrangeiras recebiam isenção fiscal para começar a operar na Coreia do Sul. Isso fez com que a moeda coreana valorizasse, e sua inflação é uma das mais controladas do mundo. Na década de 1990, o setor de tecnologia de informação ultrapassou o Japão, que passa por uma certa dificuldade em apresentar índices de crescimento consideráveis. Conhecida por ter empresas que produzem todo tipo de utensílio e mercadoria de ponta, como câmeras fotográficas, televisores, videogames, entre outros, a Coreia virou um importante competidor por também produzir os mesmos gêneros de bens de consumo. Hoje, ela tem seu mercado aberto para a maioria dos nichos industriais. A Coreia alcançou um padrão de país desenvolvido e hoje goza de diversos investimentos que fizeram no passado. Investiram em educação a partir da década de 70 e atualmente lidera como um dos países com os melhores índices de educação do PISA. Na área da saúde, o Estado investia, em média, apenas 6,8% do seu PIB. Porém, a partir de 2020, adotaram a compra de diversos serviços do setor privado para conseguir manter o sistema. O índice de desemprego no país é de apenas 2,7%, um patamar quase impossível de se alcançar, e ocupa a posição 23ª no Índice de Desenvolvimento Humano. Antigamente, os economistas brasileiros costumavam se equiparar à Coreia. Hoje é quase impossível igualar os dois países no que se trata de indicadores econômicos. O que você acha que aconteceu para o Brasil não ter acompanhado a Coreia em termos econômicos? Deixe a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua ajuda irá contribuir muito para o crescimento do canal nesse início de projeto. Contamos com sua colaboração e até o próximo vídeo.